Eu nasci em uma família muito conturbada. Eu cansei de ouvir a família do meu pai falando mal da minha mãe. Eles não gostavam de jeito nenhum da minha mãe, de jeito nenhum. Todos eram brancos, né? E criticavam muito a minha mãe por ser negra. Eu cansei, como eu falei pra vocês, cansei de ver a minha avó chamando a minha mãe de preta, de nega safada. Gente, e outros nomes que eu não vou nem comentar aqui. Conforme eu ia crescendo, eu comecei a demonstrar que eu não gostava de ouvir aquilo. Então a família meio que maneirou. Na minha frente não falava tanta coisa. E assim foi a minha vida. Eu crescendo, vendo meu pai brigar com minha mãe, a minha mãe brigar com meu pai por ciúme, era um quebra-pau danado dentro de casa, uma confusão da molesta. E eu cresci assim, né? O meu pai, ele não parava em trabalho nenhum. Trabalho nenhum meu pai parava. Saía, entrava, saía rapidinho. E eu lembro que a minha tia, ela conseguiu um trabalho pro meu pai de gari. E esse foi o único trabalho que o meu pai durou mesmo, né? Ficou muitos anos trabalhando como gari. Meu pai, ele varria a rua, às vezes trabalhava no caminhão de lixo, às vezes limpava os calçadões das praias. E quando ele estava escalado para trabalhar na praia, ao fim do expediente, meu pai ficava lá com os amigos, ia para um barzinho lá na praia, beber a noite toda. Nossa, eu me lembro muito bem, gente, da minha mãe, morrendo de preocupação por causa do meu pai. Minha mãe perdia noites de sono. E eu também acabava perdendo noites de sono, porque eu ficava ali com ela, via minha mãe pra cima e pra baixo, pensando no meu pai, porque ela sabia que meu pai bebia, voltava pra casa bêbado, com medo de acontecer alguma coisa com meu pai. E minha mãe ficava ali, sabe, com a janela aberta da sala, esperando meu pai chegar. E eu ficava lá com ela, às vezes eu pegava no sono, no sofá. E assim foi nossa vida, né? Meu pai chegava morto de bêbado, sabe, fazendo o maior barulho, bagunça. Gente, eu quando lembro é uma lembrança muito ruim, sabe? Só quem teve pai e mãe viciado na bebida ou em outra coisa sabe o quanto é difícil, o quanto é ruim. E isso traz traumas para a criança, memórias terríveis, né? E eu tenho péssimas memórias disso, meu pai chegando bêbado, minha mãe muitas vezes chorando, eles brigavam, muitas vezes meu pai batia na minha mãe, né? Enfim. Com o tempo, o meu pai, ele fez uma amizade, né? Conheceu um cara lá no trabalho, que era do mesmo trabalho dele, e eles ficaram amiguíssimos, sabe? Era o amigão do meu pai. Vivia na nossa casa, bebendo. Todo fim de semana ele ia pra nossa casa beber com meu pai. Escutar um som nas alturas. E a minha mãe sempre fazendo comida pra eles e tal, né? E eu lembro, gente, que tinha uma novelinha do SBT que eu amava de paixão nessa altura, gente, eu já tinha 11 anos. E tinha essa novelinha que eu amava de paixão. E eu aproveitava que meu pai estava escutando o som, né, ouvindo o som com um amigo dele, e eu ficava lá sentada no chão, na sala, assistindo essa novelinha. E eu percebia uns olhares estranhos do amigo dele pra mim. Muito estranho, esquisito. E ele vivia me elogiando na frente dos meus pais, tá? Isso tudo era na frente dos meus pais. Vivia me elogiando, falava que eu era uma menininha muito linda, muito esperta. Ele dizia que ficava impressionado quanto eu era comportada. Nossa, você é muito comportada, que menina linda. Isso na frente dos meus pais. E eu, inocente, não levava muito a sério, porque eu não entendia muito bem as coisas. Mesmo com 11 anos, na minha época, as meninas eram mais inocentes, né? E eu com 11 anos, eu não entendia muito bem as coisas. E o meu pai achava elogios bobos, também não coisava, né? Só que minha mãe, ela ficava incomodada. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito esperta, uma mulher muito atenta às coisas. E quando o amigo do meu pai ia embora, a minha mãe sempre falava: Adilson, eu não gosto desse cara. Adilson, não traz ela aqui em casa, ele fica de olho na nossa filha, fica com um olhar estranho pra nossa filha. E meu pai dizia: ô mulher, tu bêbado já, né? Ô mulher, lá vem tu com tuas coisas. Tu já tá imaginando coisa. Tu sei não, viu? Cala a boca, mulher, não sei o que. Mandava minha mãe calar a boca. Dizia que minha mãe tava vendo coisa, que ele era o amigão dele. Enfim, meu pai não escutava minha mãe.
Passados uns dias, lançou o CD da minha novelinha preferida, da novela que eu gostava, que passava no SBT. E eu fiquei muito empolgada. Eu corri pro meu pai e disse: pai, compra esse CD pra mim, por favor, pai, compra o CD. E meu pai dizia que ia comprar e não comprava. E eu sempre pedindo, e meu pai não comprava. Até que um dia ele foi beber novamente com um amigo dele, né, lá em casa. E eu lembrei do CD pro meu pai, né? Eu falei: pai, comprou o CD, comprou o CD. E meu pai: comprei não, menina, depois eu compro. Vai pra lá, vai pro teu quarto. E o amigo dele me chamou, falou assim: olha, que CD é esse? E eu falei qual era o CD. E ele falou assim: pode deixar, Adilson, eu compro pra sua filha, pode deixar, eu compro pra essa menininha, ela merece, não sei o quê. Meu pai ficou calado, mas ele prometeu que ia comprar o CD pra mim. Um certo dia, ele tava lá bebendo com meu pai e ele falou que queria ir no banheiro. Escuta só, gente, ele falou que ia no banheiro. O banheiro ficava ao lado do meu quarto. E eu lembro que nesse dia eu estava no quarto. Aí ele foi lá, né, disse pro meu pai que ia no banheiro. Só que aí a porta do meu quarto estava meio que aberta. E ele me viu lá brincando sozinha com as bonecas. E ele entrou no meu quarto, gente. Sim, ele entrou no meu quarto. E ele se ajoelhou perto de mim e falou assim, bem baixinho, ele falando bem baixinho: você quer mesmo aquele CD? E eu fiquei empolgada, né? Pensei até que ele tava com CD. E eu falei: sim, eu quero. E ele falou assim: dá um beijo no tio. E eu, inocente, dei um beijo na bochecha dele. E ele chegou mais perto de mim e falou assim: dá um beijo na boca do tio, dá? E, gente, nessa hora eu fiquei muito incomodada. Porque meu pai, eu nunca dei beijo nem no meu pai. Quanto mais num estranho, num homem que só ia lá em casa beber com meu pai, eu nem conhecia direito. Então eu lembrei do que minha mãe sempre me falava. Lembra que eu falei pra vocês que a minha mãe sempre foi uma mulher muito esperta, muito atenta? A minha mãe, percebendo o jeito dele, os elogios pra mim, ela chegou pra mim e falou assim: filha, preste atenção nesse homem. Se ele falar alguma coisa com você, que você se incomode, que incomode você, ou que você não goste, que você se sinta assim reprimida, e ela me explicou a palavra, né, o que significava reprimida, que eu não sabia. Ela falou pra eu não ter medo, pra eu contar tudo pra ela. Que eu não contasse pro meu pai, eu contasse pra ela, né? E eu lembrei dessas palavras da minha mãe. Eu lembrei dela falando, e aquele homem, ele tava falando algo que eu não tava gostando, que tava me incomodando. E eu lembro que eu falei não. E ele disse: vai, dá um beijo na boca do tio que eu dou o CD pra você. E eu lembro que eu ficava só de cabeça baixa, gente, assim, balançando a cabeça, sabe? Porque eu tava... Gente, eu tinha 11 anos, mas eu era muito bobinha, gente, muito inocente. E a minha mãe tava na cozinha fazendo almoço e não viu ele entrando no meu quarto. Só que do nada, de repente, o meu pai aparece. Aí o meu pai aparece na porta e fala: o que que você tá fazendo no quarto da minha filha? O pai falou: você não falou que ia no banheiro? Aí ele falou: sim, eu fui, mas eu vi ela aqui brincando sozinha e vim brincar um pouquinho com ela também, conversar com ela, perguntar a ela qual era o CD, inventou lá desculpa dizendo que veio perguntar pra mim qual era o CD mesmo que eu queria pra ele comprar. E eu lembro que na hora meu pai falou assim: tá na hora de você ir embora, eu tenho que tomar um banho, vou descansar um pouco, eu tô com muita dor de cabeça, tô meio que cansado, tá bom? Depois a gente conversa lá no trabalho amanhã e tal. Meu pai disfarçou super bem. O cara foi embora. E eu lembro que meu pai passou o resto do dia pensativo. Meu pai não falava com ninguém. Minha mãe foi ver o que estava acontecendo, né? Minha mãe viu a cena, viu que ele estava dentro do meu quarto. E minha mãe ficou assim, olhando pra cara do meu pai, tipo assim: eu avisei. Mas só que minha mãe não falou nada. E meu pai também não falou nada. Passou o dia e a noite calado, pensativo. Eu, sem entender o que tinha acontecido, no outro dia, quando meu pai chegou do trabalho, eu corri pra ele perguntar se o amigo dele comprou o CD pra mim, gente, na inocência. Pra vocês verem como era bobinha. E meu pai, ele brigou comigo. Ele falou: quem vai comprar o seu CD sou eu. Não é ele, não. Você tá ouvindo? E, gente, eu passei o dia chorando. Passei o resto dos dias chorando. Eu já tava conformada que eu não ia ter o CD que eu queria, né? Já tava conformada, nem pedia mais pra ele. Até que um dia meu pai chega com o bendito CD. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, gente. Parecia que eu tinha ganhado ouro. Foi uma felicidade tão grande. Até hoje eu tenho lembrança, assim, sabe? Meu pai chegando com o CD, me dando. Fiquei muito feliz, muito feliz.
Hoje eu já tenho 26 anos. E eu lembro dessa história e depois eu comecei a entender o que realmente tinha acontecido, o que realmente estava acontecendo ali quando ele entrou no meu quarto. Porque naquela época eu não entendia, só que hoje eu entendo. Eu nunca mais conversei com meu pai sobre isso, nunca mais toquei no assunto, não falei nem pra ele que eu lembro. Mas com certeza, gente, o meu pai, ele percebeu ali que ele estava me colocando numa situação de risco, levando aquele homem para beber com ele. Tanto, gente, que nunca mais meu pai levou ninguém mais para nossa casa, até diminuiu a bebida. Nunca mais ele bebeu da forma que ele bebia. Então meu pai, ele percebeu o risco que ele estava me colocando. Nunca mais levou homem nenhum para dentro da nossa casa. Porque ele sabia que se, naquele momento ele percebeu que se acontecesse alguma coisa ruim comigo, o culpado seria ele. E com certeza a gente seria mesmo a culpa do meu pai, né? Hoje, quando eu lembro disso, eu tenho meu pai como um herói. Porque meu pai, ele conseguiu ver o perigo. Ele conseguiu ver o que estava acontecendo, né? Então hoje eu mesmo com as lembranças ruins que eu tenho dele, mas eu tenho meu pai sim como meu herói. Então, amigos, o que é que vocês acharam dessa história? Que história linda, né? No final, que bom que o pai, ele percebeu. Gente, essa mãe, eu não posso deixar passar batido a atitude dessa mãe. Gente, palmas pra essa mãe. Que mãe incrível. Se todas as mães fossem assim, gente, evitaria muitos problemas para as crianças. Muitas crianças, elas conseguiriam perceber a situação de perigo. A mãe teve a conversa com a filha e graças a essa conversa, a menininha lembrou do que a mãe falou e reconheceu uma situação de perigo. Então, é muito importante que as mães sejam assim. E você que é pai, por favor, preste atenção nos seus filhos. Os filhos são a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Eu tenho uma menininha de 3 anos e eu sou louca pela minha filha. O pai nem se fala. O meu marido é louco, varrido pela minha filha. Ele é capaz de dar a vida por ela e eu também, sabe? Então, eu me coloco no lugar de todas as mães que têm filhos e não quero que nada de ruim aconteça com essas crianças, né? Infelizmente, muitas coisas ruins acontecem. Muitas crianças não têm a sorte que essa menininha teve de ter uma mãe, embora o pai no começo não fosse prestativo, mas a mãe era. A mãe prestou atenção, viu os sinais do cara, né? E conversou com o pai não deu ousadia, não acreditou na mãe, mas a mãe conversou com a filha. E foi graças a essa conversa que a menininha, né, não deu um beijo na boca dele, né? Ou até mesmo, se o pai não tivesse aparecido ali naquela hora, o que teria acontecido, né? Com certeza a menininha iria correr, iria gritar, ia chamar a mãe, correr pra chamar a mãe, né? Porque a mãe já tinha conversado com ela, né? Então é muito importante a conversa dos pais. E mais uma vez, você pai, preste atenção na sua filha, no seu filho. Não deixe que nada de ruim aconteça. Infelizmente, o perigo está ao nosso redor, né? Está nas pessoas próximas, das pessoas que convivem, que entram na nossa casa. Então, prestem atenção, porque já é comprovado que a maioria dos casos de pedofilia acontecem, são feitos por pessoas que estão ao redor da vítima, que estão ali dentro da casa da vítima. Então, é muito importante vocês prestarem atenção nisso, tá bom? Então, a lição que eu quis passar com essa história foi essa. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas ver, tá bom? E tirar proveito também da lição. Mais uma vez, muito obrigado por todos vocês estarem aqui comigo. Muito obrigado pelos 18 mil. Estamos aí rumo a 19 mil, né? Eu tô muito feliz. E é pra valer, gente, agora. É pra valer, tá? Espero muito que vocês estejam gostando mesmo de coração. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando das histórias. Eu sempre procuro trazer histórias inéditas pra vocês, tá? Tem muitas histórias baseadas também em fatos reais. Eu sempre deixo bem claro aqui que as histórias podem ser reais e baseadas. De coração mesmo, que vocês estejam gostando. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!